Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quando vocês assistirem esse vídeo, espero que estejam gozando de plena paz e saúde. Para quem vai assistir depois, bom dia e boa tarde. Eu não poderia ficar calado diante de uma coisa que eu assisti, né? Assisti não, eu ouvi. E eu quero tentar comentar algumas coisas, tecer alguns comentários em cima disso, porque a gente sabe que isso tem acontecido desde que essa instituição passou a existir. Mas chegar no estado que está chegando é um estágio e um estado que o Ministério Público Federal, o Ministério Público, ele tem que intervir e assim, e já de antemão, eu convido os senhores e as senhoras a começarem a fazer abaixo-assinado, recolher assinaturas e procurar o Ministério Público, porque passou-se já de todos os limites. Bom, eu quero contar aqui para vocês uma situação que eu ainda era muito jovem, porque eu não sou mais jovenzinho, mas eu era jovem, estava na casa dos 20 e poucos anos, e eu tinha meus companheiros de viagem que nós viajávamos para levar assistência, comida, roupa, sapato. E nós viajávamos muito para regiões assim que tinha muita necessidade disso daí. E até eu comentei com uma pessoa ontem, tudo com o nosso dinheiro, tá? Nós nunca chegamos na Obra da Piedade, em um irmão de ministério, em alguém, fala assim, você pode ajudar a gente com 10 reais? Nunca. Nenhum de nós 5 que viajávamos. E tenho como provar isso daí. Depois de uma certa viagem que nós fizemos, eu não vou falar de onde, mas um diácono, não que ele encostou eu e mais um outro irmãozinho na parede, mas ele fez uma pergunta que dava a entender aonde ele queria chegar com aquela pergunta, se não fosse cortado por mim ali mesmo na hora da pergunta. Vocês viajam para tão longe para suprir necessidade e aqui no bairro, na região, tem tantos carentes, tem tantas famílias de nossos irmãos passando necessidade. Eu ouvi isso do diácono. Por que vocês não servem a Deus aqui? E na hora eu entendi a intenção da pergunta e Deus também me deu sabedoria, com certeza. Falei assim, sabe por quê, irmão? O irmão sabe que tem necessidade aqui na região, no bairro? Tem. Então é porque é pro irmão ir lá servir a Deus e suprir. Nós sabemos de lá onde nós vamos. E aí a gente vai. Deus manda a gente ir, a gente vai. O irmão deveria fazer a mesma coisa. Vai suprir aqui no bairro onde o irmão é diácono. O assunto se encerrou por ali. Passado o tempo, a gente continuou viajando. E enfim, vimos bastante coisa. Uma das coisas que eu não me arrependo na minha vida foi de ter viajado em missão para socorrer o necessitado e o pobre. Não que eu seja rico, mas quando eu voltava para São Paulo eu me sentia um milionário. E todo o aprendizado que eu tive na minha juventude, na minha mocidade, assim, são coisas que eu não me arrependo. Sinto saudades disso, mas eu não sinto saudades da parte de congregar, de colocar terno, de reunião de mocidade, essas coisas eu não sinto necessidade, eu não sinto falta, eu não sinto saudade. Bom, o que eu quero dizer com isso? Sobre a gravação da reunião com a irmã da Obra da Piedade ali da região de Carapicuíba, que a irmã foi pega assim de surpresa, entre aspas, né? E ali aquela reunião onde só tinha homens e ela mulher, nós só podemos acreditar porque foi gravado, Deus deu luz para ela, porque tem que ser assim, tá, gente? Se vocês forem chamados para qualquer coisa, sigam o conselho que o meu advogado me deu. A gente quer conversar, fazer uma reunião com você. Lugar neutro, não vai ser dentro da igreja. Assina aqui, não assino.
eu vou levar uma testemunha, não pode? Então eu vou gravar e eu vou gravar. Porque isso já aconteceu comigo, tá? E eu tenho gravado, então assim, não adianta dizer que 2 mais 2 é 5, porque eu tenho aqui comigo. Porque se eu não tivesse também, eu ia passar por mentiroso. E essa irmã, ela deu um grito de desespero, como o pessoal mesmo falou nos comentários, grito da alma, pedindo piedade. A irmã era uma irmã que tinha tudo e de repente ela está numa situação constrangedora. O ministério chama para fazer aquilo. Ah, mas tem que entender que o ministério estava querendo o bem dela. O bem? Se o ministério quisesse o bem dela e percebesse que há 3 meses ela não comparece na reunião da obra da piedade, o ministério teria ido na casa dela. O diácono responsável deveria ter ido na casa dela fazer uma visita e perguntado. Por que não foi? Mas fizeram uma carta para uma reunião, e é verdade que enquanto ela tinha uma vida boa financeiramente falando, a casa dela era cheia, inclusive desses irmãos que estavam lá ontem também, que estavam nessa gravação, esse ministério. Eu quero dizer assim para vocês. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Outra coisa que eu falo para vocês. Eu não fico surpreso da ladeira abaixo. Porque isso a gente já vinha percebendo e falando desde quando eu saí da congregação, que foi lá em 2007. É lamentável o que fizeram com essa irmã, e fora que tem outras irmãs que já passaram por isso. Outros irmãos. Eu presenciei irmãos perdendo o ministério por calúnia feita e não colocaram as pessoas frente a frente para falar. Simplesmente destituíram o irmão e destruíram praticamente a família do irmão, porque ficou na igreja só o irmão e a esposa, e os filhos foram todos para o mundo por revolta. Nós presenciamos isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sei que tem muita gente da CCB que assistiu, que ficou sabendo e que está bastante revoltado, chateado. Mas um conselho que eu dou a vocês. Não permita que a revolta tome vocês de uma forma que gerem a ira. Porque o que vocês precisam fazer agora é abrir os olhos, abrir a mente, e isso precisa de tempo, isso precisa de paciência, isso precisa até de paz. E cobrar do ministério o que está acontecendo. Está na hora. O Paulinho, ele abriu a porta. Está na hora de vocês que estão lá dentro começar a cobrar todas essas coisas, e por que acontecem essas coisas e por que não cumpre tal coisa. Está na hora de vocês se levantarem. O áudio dessa irmã que trouxe um pavor, inclusive em mim, que poderia ser minha irmã ali, poderia ser minha mãe. Eu tenho primas na obra da piedade, poderia ter sido elas. Só que parece que o povo da congregação ficou meio assustado com o áudio. Não se revoltem, não deixe virar ira. Tentem agir com paz, mas cobrando, porque vocês têm direito disso daí. Último conselho que eu vou dar. Estão fazendo coleta para mandar para o Paraná, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Querem um conselho de quem viajou muito, mas muito mesmo, que toda a minha juventude, minha mocidade, praticamente nós passamos quilômetros nas estradas do Brasil? Não deem nenhum tipo de dinheiro nessa coleta que está sendo destinada supostamente para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Façam vocês mesmos. Entrem em contato com a igreja que vocês sabem do Paraná, que vocês conhecem ou de conhecidos, e doem diretamente. Não deem nada. Porque até agora do Rio Grande do Sul ninguém ficou sabendo supostamente de nada que tenha sido feito. Ah, nós vamos levantar a casa para os nossos irmãos. Será? Muita bondade, né? Muita bondade, porque o pessoal do Rio Grande do Sul, que foi ano passado, ano retrasado, a gente não sei se foi levantado casa para eles. Foram? Então, por favor, gente, abra os olhos de vocês. É o que eu peço. Aquele áudio da irmã na reunião é a gota d'água para vocês perceberem
o que acontece. Beijos.